Olá, está entrando no ar mais um podcast Zé Café, com novidades, assuntos novos, e hoje eu estou com um assunto que vai falar bastante sobre o poder do relacionamento, o poder do crescimento empresarial, com gestão, com vendas, com uma série de coisas. E por isso eu convidei o Alessandro, que é psicólogo, CEO e mentor, ele faz mentoria para empresários. Isso é uma coisa que não é todo mundo que está acompanhando. As pessoas se acham formadas, às vezes falta orientação. Então, por isso, eu vou deixar ele se apresentar agora. Alessandro, fica à vontade para se apresentar. Obrigado, Zé. Em primeiro lugar, quero agradecer a oportunidade de estar aqui com você, de a gente poder bater este papo aqui, né, para a sua audiência. Cara, você está falando da mentoria, né? Eu sou o CEO da Vendor Force, acabei fundando a Vendor Force. Aliás, desculpa te interromper, já te cortando. Explica o que é Vendor Force. A Vendor Force foi uma empresa que eu construí, na verdade, já vamos pegar em meados de 2019 para 2020. Na verdade, eu fiz uma transição, né, da área de RH para a área de vendas, muito inspirado na minha trajetória, né, como vendedor, mas também muito motivado por ver a dificuldade de empresários na hora de contratar profissionais da área comercial e não saberem lidar com esses profissionais, não saberem conduzir esses profissionais para alta performance em vendas, né? Então, a Vendor Force, na tradução literal, eu falo que é a força do fornecedor, ou seja, toda empresa ela é fornecedora de produtos e serviços. E o nosso papel, né, como consultoria, é estar ajudando os nossos clientes a alavancarem seus resultados, né? Interessante. Está explicado o nome, o sentido da Vendor Force. Agora, o que te levou a unir a ciência do comportamento e a gestão comercial? Cara, eu como psicólogo, né, eu tenho um olhar para qualquer tipo de negócio a partir de pessoas. Acho que esse é o primeiro ponto. Existe uma premissa que orienta todo o meu trabalho, né? Na verdade, uma é do Jean Piaget, que ele fala assim, ó, todos os fenômenos humanos são biológicos nas suas raízes, sociais em seus fins e mentais em seus meios. Eu me apropriei muito dessa premissa do Jean Piaget e junto com uma outra premissa do Simon Sinek, que ele falou, ó, 100% dos seus clientes são pessoas, 100% dos seus colaboradores são pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. Então, quando a gente está olhando para dentro de uma empresa, eu costumo até brincar, viu, Zé? Falando assim, todo CPF, na verdade, ele é fictício, né? Você já viu algum CPF, CNPJ? Todo CNPJ é fictício. Você já viu algum CNPJ andando na rua? Não. Não existe, né? A gente, na verdade, toda empresa ela é composta por muitos CPFs, na verdade. E o meu papel, né, dentro desse projeto que a gente desenvolveu, é trazer clareza para os gestores de que vendas, por exemplo, está muito relacionado à qualidade e mentalidade desse gestor e de como que ele vai passar isso para o time dele. Então, quando a gente fala de ciências comportamentais, a gente está falando disso, né? Eu estou entendendo, então, que você acaba juntando neurociência, psicologia, sim, porque você, de alguma maneira, é demandado por empresários que não estão tendo resultados consistentes no seu serviço, nas suas vendas, é isso. Isso, em geral, todas as vezes que a gente é procurado, a gente está sendo procurado pelos empresários que estão com essas dificuldades comuns, né? Na verdade, assim, é muito comum o empresário ele estar focado num problema que é central para todo o negócio, né? Ou ele está com dificuldade de alcançar as metas, ou ele está com dificuldade de ter resultados consistentes. Então, tem meses que ele bate meta, tem meses que ele não bate meta. Tem meses que ele bate meta, tem meses que ele não bate meta. E eu costumo dizer que, na verdade, todo resultado final, todas as vezes que a gente está olhando para o número seco ali, o faturamento, isso, na verdade, e se ele não está bom ou se ele está bom, isso é sintoma. Porque todo resultado ele deriva de um conjunto de ações que a gente está fazendo, né? Mas o que eu falo para todo mentorado nosso, Zé? Eu falo assim, ó, infelizmente a nossa psique ela não está preparada para fazer relações causais de uma forma tão simples. Então eu olho para a meta e falo, caramba, não bati a meta, caramba. O problema é de quem? O problema é da companhia como um todo. Isso, a companhia ela vai sofrer, a empresa vai sofrer com essa meta que não é batida.
E justamente pela falta de percepção e clareza, as ações elas começam a ser baseadas em muitos achismos. Então, eu converso, eu tenho amigos empresários. Isso. Eu tenho amigos empresários, conheço alguns, outros eu vejo. O empresário, às vezes, ele entra numa situação quase depressiva, que já tentou de tudo, mas o negócio não avança. E aí nós vamos cair um pouco naquele assunto que você estava mencionando sobre os CPFs, a quantidade de CPF, relacionamento. Vamos lá. Eu acho que esse é o ponto-chave, né? Então, assim, em primeiro lugar, quando a gente fala assim, por que psicologia? Porque a neurociência aplicada a negócios, né? Em primeiro lugar, a gente precisa entender o contexto, né? Assim, o contexto do empreendedorismo, o contexto organizacional, ele é um contexto que exige, que normalmente vai estar sempre envolvendo muita pressão. Na área de vendas, então, principalmente. A área de vendas é o que mobiliza e desenvolve todo o negócio, né? Assim, eu falo que se toda a estrutura organizacional, vamos pensar de todas as áreas, financeiro, logística, toda a parte organizacional, RH, todas essas áreas de suporte, né, organizacional são essenciais para qualquer negócio rodar e rodar bem, elas só de fato vão ser movimentadas a partir do momento que o primeiro pedido entra. Então, mas quando o primeiro pedido entra. Então, tem muita pressão na área comercial, né? Então, mas é que eu vejo assim, o tentar tudo, pode estar tentando tudo errado, né? Então, baixa preço, faz promoção, liquidação, parcela em 10 vezes, não sei o que, sei lá. Mas o que de verdade falta é que ninguém nasce gestor, né? Não, ninguém nasce gestor, isso é muito bom. É muito comum, assim, é um fato, assim, as faculdades, os cursos, todo o conhecimento que a gente adquire, ele é importante, porque quando a gente está falando de gestão, tem 2 pilares para mim essenciais. Um, sustentação emocional, o outro, sustentação técnica. Então, quando eu estou falando do pilar de sustentação emocional, um gestor ele vai desenvolver isso ao longo da vida dele. Então, que habilidades a gente está falando do ponto de vista emocional? Por exemplo, uma comunicação eficaz, uma comunicação assertiva, uma escuta ativa, empatia, autoconfiança. Essas habilidades emocionais, elas vão sendo desenvolvidas de pessoa para pessoa ao longo da vida, a partir das experiências que cada pessoa vai desenvolvendo, vai tendo, né, a oportunidade de ter no decorrer da sua vida. A sustentação técnica, aí sim, a gente está falando de conhecimento, mas também a gente está falando da oportunidade, do contexto, né, de você poder ter a oportunidade de praticar aquele conhecimento. Então, ninguém nasce gestor. Eu fiz uma faculdade, estou pronto. Não, eu fiz uma faculdade, agora eu posso já empreender. Eu acho que hoje, cada vez mais, eu acho que esse é um problema que a gente precisa olhar de frente, que não é um problema, é um fato que a gente tem que olhar de frente. Durante anos e anos, o mundo, a volatilidade do mundo era muito menor em relação ao que a gente vive hoje. Né? Hoje, as coisas estão mudando numa velocidade e que quem está preparado para isso? Quem está preparado para o que está acontecendo? Tá havendo no Brasil hoje, por exemplo. Estão havendo muitas mudanças, muitas, né, nas questões de vendas. Hoje as lojas grandes estão praticamente virando monstruários, né? Porque a gente porque a pessoa olha exatamente, na loja e compra na internet. Exatamente, né? A gente tem muitos modelos de negócios que hoje a gente chama o modelo on-off, né? Então o cara tem lá uma plataforma digital enorme, com um número de seguidores muito grandes, mas ele sacou que se ele não tiver uma loja física para as pessoas irem lá, experimentar, sentar, a chance de ele vender diminui. E, na verdade, isso está sendo quase uma prática. O e-commerce, ele praticamente não existe sem uma loja física, mesmo que seja de mostruário. É quase uma parceria. É uma parceria hoje, né? Você tem grandes marcas fazendo esse trabalho, né? Eu tenho uma plataforma digital, porque isso é muito importante, porque a gente precisa entender assim, o que está mudando hoje, de fato, né? Antigamente, quando você não tinha internet, a empresa ela tinha mais poder em relação ao consumo do consumidor, né? Ao consumo das pessoas. Então, se você quisesse comprar um produto, você tinha que ir até a loja. Lógico. Hoje não. Não. Hoje não. Então, hoje o consumidor ele tem uma informação privilegiada, ele tem acesso a muitas oportunidades. Compara preços. Ele compara preços numa velocidade muito grande. Então, hoje, toda empresa ela precisa estar disponível para poder abrir o maior número de canais de vendas possível para poder estar
presente na vida do consumidor. Dentro desse raciocínio, você consegue mais ou menos dizer assim, um número? As empresas ainda estão defasadas das atualidades em grande número? Eu posso te dizer um número interessante, assim, 74% ainda das empresas no Brasil, falando de empresas no Brasil, ainda tem dificuldade para bater suas metas de vendas de forma recorrente. 74%. É muita empresa. Isso é quase uma falência. Quando você fala assim, não é que elas não batem metas, mas assim, existe uma instabilidade em relação a esse resultado. Existe um fenômeno que a gente chama de picos e vales. Então, eu tenho meses que eu bato meta e tenho meses que eu não bato. Então, isso é muito comum, mas isso é muito prejudicial, porque falta previsibilidade de vendas para as empresas. Então, aí Esse você é o caiu, talvez, na pergunta que mais seja encaixada nos 74%. Porque ainda vemos tantas empresas tomando decisões comerciais com base no achismo e não nas evidências concretas. Está vendo na casa dele, lá no aparelho do computador dele, a concorrência vendendo no e-commerce e ele fica lá na lojinha dele, lá batalhando aquilo que já está superado. Primeiro, por conta dos nossos vieses cognitivos, né, Zé? O que significa isso, né, cara? O que são os nossos vieses? Nossas ideias que a gente pré-concebeu e foi construindo ao longo da vida. É muito mais fácil, emocionalmente falando, tá? É muito mais fácil eu continuar apegado às ideias que um dia deram certo do que me expor a tentar aquilo que eu não conheço, né? Me expor a fazer aquilo que eu nunca fiz. Então eu percebo que as pessoas têm resistências às mudanças ou têm medo de mudar, né? Então, uma coisa está relacionada diretamente com a outra. Aquela passado que né? deu certo não vai se repetir necessariamente no presente. Não, então, a grande questão é que a gente precisa aprender a lidar com essas incertezas, né? Porque, na verdade, a gente fica inferindo, né? Construindo. Nós temos essa habilidade, né? O ser humano tem essa habilidade, que é uma habilidade cognitiva baseada em aspectos emocionais. A gente tem essa habilidade de ficar significando as coisas. E é óbvio que todas as vezes que eu tenho que tomar uma decisão, eu entendo que eu estou tomando um risco. Porque toda decisão, toda escolha é uma renúncia, né? Sem dúvida. Toda escolha é uma renúncia. Então, esses são temas básicos que a gente aborda no dia a dia com os nossos clientes. A Vendor Force, ela entra exatamente nesse suporte para empresários. Exatamente. Eu acho que é muito comum as pessoas me perguntarem assim, mas de fato, Alessandro, o que você faz? Né? Eu falo, olha, meu principal papel junto dos meus clientes, principalmente para os empresários e para os gestores comerciais dessas empresas, é trazer para eles clareza. Eu falo que não tem como você hoje estar gerindo um negócio se você não tiver muita interesse, se você não tiver muito presente para você, se você não tiver um nível de autoconsciência muito grande. Né? Então, e eu estou falando de aspectos emocionais mesmo. Então, cara, quais são os aspectos afetivos? Isso é uma matéria que eu amo estudar, neuroafetividade, né? Isso é uma matéria da neurociência hoje, porque a gente está falando de fatores biológicos. Lembra da premissa do Jean Piaget que eu citei? É verdade. Todos os fenômenos humanos eles são biológicos em suas raízes. Mas é isso, esse tipo de coisa, cada vez mais, está muito difícil para o líder equilibrar cobrança com a construção de um ambiente saudável. Sim. Como é que ele chega? Como é que ele cobra do colaborador bater meta, essa coisa toda, e ao mesmo tempo, porque dá um estresse dos dois lados. Dos dois lados. O gestor que precisa bater resultado, o vendedor que está ali pressionado a bater meta. Sim. E ainda manter um ambiente saudável. Então, eu gosto de trabalhar, Zé, assim, vou falar de como eu trabalho hoje dentro do meu negócio e como eu levo isso para dentro das empresas. Uhum. Né? Eu acho que, em primeiro lugar, em primeiro lugar, é o empresário, é o gestor que tem que assumir a responsabilidade sobre conduzir esse processo e não ficar esperando do outro. Transferir. Em primeiro lugar, é um fator de autorresponsabilidade. Porque, de fato, é o empresário que vai ter que conduzir este processo. E como que ele conduz isso? Primeiro, volto a dizer, ele precisa estar muito presente para ele. Então, cara, o que te mantém nesse jogo? Né? O que fez você... Esse eu acho que é um ponto-chave, né, Zé? Assim, porque se eu estou falando de construir um ambiente saudável e de alta produtividade, de alta performance, eu preciso entender que isso vai se dar sempre a partir de pessoas. Sempre a partir de pessoas. E aí, às vezes, sabe o que eu percebo? Que existe ainda uma visão muito romantizada
E a gente está vivendo hoje fatores assim de conflitos geracionais, né? Que isso faz parte dessa dinâmica de desenvolvimento do nosso cotidiano, do planeta. E não adianta, e eu pego muito, eu estou com 51 anos, eu pego muita gente, muito empresário da minha idade ou um pouco mais velho, lamentando esse processo. Eu falei, cara, lamentar não muda o jogo. Não muda. Não muda o jogo. E para você cama precisa chorar se não resolve nada, né? Exatamente. Né? Você precisa se adaptar e primeiro entender, né, que isso é um processo de desenvolvimento humano. Né? Cada geração vai vir com um conjunto de valores, com conjuntos de ideias que vão divergir. E se você tiver abertura para isso, olha, tem muita oportunidade. Tem muita oportunidade, cara. Eu tenho meu roteiro programado, mas quando eu tenho os insights também. Claro, fica à vontade. E existe também uma certa resistência no critério de contratação de colaboradores. Existe até etarismo sobre isso. Infelizmente. Né? Às vezes a pessoa tem um currículo muito bom, uma experiência muito boa, tem seus 48, 49, 50 anos e não consegue arrumar empregos bons. E contrata um jovem, sem problema nenhum com a juventude, acho que a juventude tem que ter a sua oportunidade. Sim. Mas, assim, até com a questão salarial, às vezes. Verdade. Né? Isso é um pouco me assusta um pouco. Porque, às vezes, você deixa de perder talento. Você perde talentos para formar. Você vai formar um talento? Talvez. Mas você pode ter um talento pronto. Também é uma questão que pode acontecer nesse ambiente comercial. A cultura da empresa. Eu vou contar um caso aqui, num case. Uma pessoa que eu conheço foi contratada por uma empresa e todo o processo de contratação e treinamento foi feito pela internet. Tá. Não houve uma conversa presencial. Isso está sendo cada vez mais comum. A sede da empresa era no Sul, era para trabalhar numa loja física aqui em Santos, e é uma rede, e todo o processo foi tecnológico. O treinamento, as entrevistas preliminares, foi subindo o nível de entrevistas até chegar a... você foi aprovada. Agora vai começar seu treinamento. Foram quase 3 meses no computador, passando pelo processo, até receber... amanhã você começa a trabalhar. Quando você falou de 74%, eu lembrei disso agora. Nossa, realmente é 74%, está defasado. É assim, na verdade, a tecnologia chegou e não adianta a gente querer tem que engolir isso, não tem jeito. E brigar com isso, faz parte. Né? Essas soluções, né, de onboards integrados em plataformas digitais vai ser cada vez mais presente, principalmente em grandes companhias, isso já é realidade. Mas eu costumo dizer que tem uma expressão que diz assim, o futuro não chega ao mesmo tempo para todo mundo. Né? Quando a gente está falando da quantidade de empresas no Brasil, é um número absurdo. Né? A grande maioria das empresas são empresas de pequeno e médio porte, de estrutura familiar. Então, isso não é a grande regra do jogo, né, e do mercado. Não. É lógico que as grandes corporações, hoje, todos os processos de recrutamento e seleção estão sendo baseados em inteligência artificial. Isso já é um fato que já vem acontecendo há algum tempo. Hoje, grande parte dos cargos na área de vendas já estão substituindo pessoas por inteligências artificiais dentro dos processos de pré-venda, por exemplo, hoje. Hoje você pode, a um custo muito baixo, construir um agente de atendimento por WhatsApp e ele vai recepcionar o seu cliente por voz. Ele vai conversar com o seu cliente por voz. Você diria que nós estamos passando por uma revolução? Sim. Tecnológica, social. O que valia 10 anos atrás não vale hoje. E tal. Mas existe um nicho, que é o nicho de serviço. O maior, o que mais emprega gente no Brasil. Exatamente. Porque eu estou falando, por exemplo, a rede de hotelaria, salão de barbeiro, coisas que dependem da presença humana. Esse é um nicho que tende a crescer? É um nicho que no Brasil ainda é um dos maiores nichos, né? Onde mais contrata? Onde mais se contrata gente, né? Mês a mês a gente acaba vendo, né, o quanto que tanto o nosso PIB quanto os indicadores de contratação estão muito ainda sustentados no Brasil, nessa área de serviço.
Entretanto, assim, eu acredito que nas áreas de hospitalidade, então como você fala de restaurantes, você fala de hotéis, você fala de até hospitais, né, que tem uma área de hospitalidade, eu acho que ainda o fator humano ele continua sendo um fator muito preponderante, justamente por conta dessa experiência que se Mas dá tá entre se partes. tornando um nicho mesmo. É. Porque assim, eu imagino, eu vou criar uma historinha aqui. Tá bom? Que não tá em roteiro nenhum. Você tem conhece lá uma loja familiar, começou no avô, tá, neto, papapá. E você conhece, por uma conveniência, uma coincidência da vida, conhece um dos diretores, um dos caras lá. E você começa a falar esses assuntos para um cara que vem de uma cultura mais antiga. Tem um choque na sua informação quando você... Parece que ele se sente desconfortável em conversar com você quando se fala, olha, tá errado. Não, isso é comum, né? Mas isso é comum e na grande maioria dos contextos que hoje eu frequento. Assim, né? Então a gente não... É comum. A gente está no meio da revolução, né? Eu vou te falar que não tem nem só a ver com tecnologia, viu, Zé? Recentemente eu estive visitando um cliente potencial de uma indústria de pescados aqui da região. E ele está no mercado há muitos anos, estou falando de 30 anos. Né? Então, assim, é um cara que construiu um negócio muito grande e que tudo que ele aprendeu lá atrás e veio trazendo para o negócio dele, deu certo até alguns anos atrás. E agora não está dando certo. Mas mesmo assim, todas as vezes que você... Aí chegou o Alessandro lá para poder falar das suas novas ideias. O que esse cara vem falar aqui? E é óbvio que para essa pessoa é difícil ele abraçar de cara, assim, ideias novas. Lembra que eu te falei? Todas as vezes que... Às vezes as pessoas se sentem mais seguras apegadas, né, àquilo que elas, ao longo da vida, construíram, mesmo que não estejam dando certo, do que se lançarem a fazer uma coisa nova. Às vezes a pessoa prefere... Eu vou usar uma metáfora. A pessoa prefere ficar agarrada à âncora do que à boia. Exatamente. É boa a metáfora. Perfeito. Tá certo? Porque ele acha que, cara... Vai afundar, mas eu tô agarrado. Mas ele está agarrado. A boia está ali do lado. Por isso que você percebe? O que muda o jogo de qualquer negócio hoje, primeiro é clareza de propósito. Por que você está fazendo o que você está fazendo? Em primeiro lugar, você tem que saber disso. Porque, cara, empreender nesse país exige muita clareza e muita persistência. Isso é verdade. Então, assim, se você não tem clareza de propósito, tudo vai ser um problema. Você vai... o seu olhar, o seu viés vai ser sempre negativo. E aí, você perguntou das ciências comportamentais, né? Existe uma premissa na terapia cognitiva comportamental que diz assim, ó, o que você pensar a respeito de você hoje... Então, se isso é bom ou ruim, então quando você para pensar em você, né, e as ideias que você concebe sobre você vão determinar o seu olhar para o momento que você está vivendo e o contexto que você habita. Então, imagina que você está olhando para você numa perspectiva, depois de muitos erros, você começa a se questionar se você de fato é tão bom quanto você imaginava que era. Ou por conta da relação complicada que você teve com muitos colaboradores, né? Você começa a questionar, cara, por que essas pessoas fazem isso comigo? Eu devo ser um idiota. Imagina, você começa a criar imagens próprias sobre você mesmo, né? Baseado em experiências, que são positivas ou negativas. Então, imagina que você está tendo uma experiência negativa. Você vai, naturalmente, a partir desses pensamentos sobre você, olhar para o mundo que você habita hoje e começar a achar esse mundo ruim. Então, eu estou começando a achar... E, deixa só para completar o raciocínio. Não, desculpa. E a partir do momento que você determina esse lugar onde você está como ruim, que perspectivas de futuro você vai ter? Nenhuma. Então, você percebe? É um ciclo. Né? Então, o contrário também é verdadeiro. Então, se você tem um olhar para você positivo... O seu olhar, o seu viés sobre o contexto acaba sendo mais propositivo e sua percepção de futuro mais otimista. Mas que é aquela história, né? Exatamente. A pessoa que construiu um negócio de 30 anos, como é o caso que você estava citando como exemplo, e o cara começa a ver que está dando ruim, para esse cara
conseguir enxergar meio metro na frente é muito difícil. É muito difícil. Porque, você imagina, eu estou falando de um cara que ao longo de uma vida, esse cara, ele construiu um império, uma coisa muito grande. E deu certo, deu sempre muito certo. Por que agora está dando errado? Aí você falou, por que as pessoas tomam decisões por achismo? Porque elas estão apegadas aos olhares antigos e não estão dispostas, ou talvez não tenham repertório, ou talvez não tenham recursos, para poder ter outras evidências e tomar, né, outras atitudes. Então, eu estou pensando aqui o seguinte, a gente conhece casos de amigos e tal, que o pai tinha um mercadinho muito bom de grãos, essa coisa toda e tal. E tinha fornecedor, 20, 25 anos assim. O filho, que tinha um tino comercial, ô pai, vamos botar isso na internet, vamos fazer isso numa dessas empresas que fazem vendas pela internet. E o cara falou, você tá maluco? O que eu gosto é dar bom dia para o pessoal aqui, conversar com meus amigos, meus clientes. Pai, fica aí, mas eu vou abrir essa empresa, porque você já tem o que nós precisamos, fornecedor, já tem o produto. Vamos expandir isso, mas no e-commerce. O cara fechou o mercadinho. O filho levantou a coisa de um jeito que hoje eles estão viajando na Europa. Que bem. Essa mudança. Então, parece hoje, que eu conversando com você, que as empresas antigas que não tiverem dentro dela uma vontade de corrigir os erros antigos, de entender que elas precisam fazer um upgrade na administração, na gestão, elas estão condenadas ao fracasso. Você trouxe uma expressão que é muito interessante, quando você falou assim, não, eu gosto disso. Eu acho que um dos maiores vieses que impulsionam o empreendedorismo e que atrapalham o empreendedorismo é que todo mundo quer fazer aquilo que gosta. Então o empresário fala assim, pô, eu tive uma ideia, cara, e eu quero fazer isso desse jeito. Né? E isso hoje, principalmente no contexto de mundo que a gente vive, é um grande problema. Então, tem mais... Por quê? Perdão. Porque eu, quando empreendo, quando decido montar uma empresa, eu preciso estar pensando na demanda, eu preciso estar pensando no mercado, eu preciso estar pensando em quem é o potencial comprador disso. Eu preciso ter muita clareza disso e eu preciso entender em profundidade isso. Então, se eu falo de um mercadinho, se eu falo de uma distribuidora de produtos de limpeza, se eu falo de uma distribuidora de autopeças, se eu falo de uma indústria ou uma empresa de serviço, eu preciso entender o que motiva o meu cliente a comprar. Porque toda motivação, eu acho que esse é um ponto importante, né? Eu falo para todo cliente, toda motivação revela uma disfunção. O que é disfunção? Necessidade. Então, se eu falar para você assim, Zé, poxa, acabou minha água, pega uma água para mim, qual é a disfunção para eu poder ter este comportamento, para eu te pedir água? A disfunção é hídrica. Eu estou com sede e eu quero, por isso que eu estou te pedindo água. Ninguém nesse planeta faz nada se não tiver uma necessidade. Pode ser uma necessidade direta, pode ser uma necessidade biológica, né, direta, pode ser uma necessidade emocional e pode ser uma necessidade emocional, pode ser uma necessidade social. Então, assim, por que as pessoas investem em grifes, Por que pessoas pagam R$3.000, R$5.000 numa calça? Se tem calça de R$100. Não é porque precisam vestir. É outra necessidade além de vestir. Você concorda? Concordo. Então, quando a gente está falando de... Por que tem gente que compra Ferrari? Eu até falo para muita... É muito comum quando eu falo assim... As pessoas começam a falar para mim, não estou conseguindo vender por causa do preço, porque está caro. Eu falo, cara, dá um pulo lá no JK, dá uma voltinha ali naquele shopping ali maravilhoso. Na Juscelina. Exatamente. Dá um pulinho lá e você vai entender se de verdade o problema é preço, cara. É verdade. Né? Então... A gente precisa entender isso. Eu nunca vi uma loja Louis Vuitton fechar. Você percebe? Exatamente. Inauguraram um hotel Você já em viu Paris. alguma concessionária da Ferrari fechar? Não fecha. Por quê? Porque os caras eles entendem em profundidade a necessidade. Então, eu acho que esse é um ponto importante. Se o cara está montando uma empresa para se curar, ou seja, para atender às suas vaidades, para atender os seus anseios como pessoa... e eu posso falar de necessidades básicas, por exemplo. Tem gente que monta empresa no Brasil. O Brasil é um país extremamente empreendedor, mas é um empreendedor de necessidade. As pessoas perdem o emprego e falam, poxa, eu vou montar um negócio porque eu não estou conseguindo... Moranguinho do amor. Vou vender moranguinho do amor. Tá na moda. Tá na moda. Os dentistas estão adorando. É verdade. Eu ouvi isso. Então, assim,
Depende muito da sua motivação, porque se você só está montando uma empresa para se sustentar, cara, se é só pelo dinheiro, eu durante anos achei isso bem clichê, mas, cara, é difícil sustentar isso a longo prazo. Eu estou adorando essa conversa com você, cara. porque você está dando vários insights de coisas que a gente vê na rua. Caminho meu para cá, eu sempre passo em frente a uma cafeteria, em que o cara se aposentou, levantou todo o fundo de garantia, nunca foi do ramo, sempre trabalhou como colaborador, e juntou com a mulher e abriu uma cafeteria. E o arquiteto fez um projeto lá bonito, tal, mas que num lugar de não ter onde estacionar, não ir numa galeria, não sei o quê. E está sempre vazio. Sempre vazio. E hoje eu passei lá, tinha uma placa, temos caldo verde. Isso aí. Era uma cafeteria. É uma cafeteria. Ele está vendendo caldo verde. Está se adaptando. Está se adaptando. Então, é assim, não se preparar para a bioenergia. Agora vamos falar de empresa nova, o empreendedor. Porque eu tenho uma história de vida que diz o seguinte, que quem administra no Brasil, administra em qualquer lugar do mundo. Olha, eu cansei de ver executivos de multinacionais virem estagiar no Brasil, com altos cargos de direção, para aprender a administrar no Brasil, porque aí fica fácil administrar em qualquer lugar. Eu já vi departamentos de contabilidade maiores do que o número de funcionários para lidar com essa administração tão complicada tributária do Brasil. Exatamente. Então, assim, o Brasil, ele não é fácil ser empreendedor no Brasil. Não é. Não é fácil. Não. Porque você vai dar de encontro uma burocracia, uma quantidade de impostos, um sócio chamado governo. Exatamente. Que só passa para pegar o Prolabore. E se você não pagar o Prolabore, ele fecha a sua empresa. Ele te pune. Então, assim, a gente vê que o Brasil tem tudo para dar certo. Agora, nós estamos vivendo essa era de transformação. Sim. E parece que nós estamos no meio dessa revolução. Ainda a gente não chegou ali, rapaz, porque existe uma geração ainda que está vindo aí, que vai assumir o negócio da família, vai dar uma outra visão, papapá. Tá sendo mas nada disso funciona só com a vontade. Não. Tem que ter preparo. Tem que ter preparo, tem que ter formação. Tem que ter formação. Tem que ter informação. Tem que fazer, entender o que é venda forte. Porque é o que eu falo, você pode ter uma ótima ideia, mas não é o que o mercado está procurando. Exatamente. Só a sua ideia não justifica empreender, né? Aquilo que você teve uma ideia. A primeira pergunta é, tem demanda? Né? Outra coisa que é muito, e é um pouco contra-intuitivo, porque quando a gente pensa em demanda, eu não estou falando de falar de coisas que são enormes. É lógico que, por exemplo, quando a gente fala no mercado de alimentação, ele tem muita demanda, porque as pessoas precisam comer todo dia. Não importa se você tem um supermercado, ele está no ramo de alimentação também, sim. Mas um restaurante também. Então, assim, alimentação é um mercado que tem muita demanda. É óbvio que você precisa, só que, esse é o ponto, todo mundo precisa comer, mas você vende para todo mundo? Não. Você não vende para todo mundo. Porque, primeiro, quando eu estou definindo o projeto, eu preciso, se eu quiser hoje abrir um restaurante, eu preciso mapear qual é a experiência, qual é o valor que eu vou agregar na vida de quem vai lá, porque não é só sobre comida. É sobre a experiência que eu vou oferecer para cada pessoa. É por isso que a gente vê na rua um bar, um restaurante bombando. Sim. E o outro vazio. Você vê, uma coisa que eu acho super legal, você vai para São Paulo, me impressiona, porque eu acho muito legal, é muito comum você vai em vários bairros de São Paulo, você vê um cara com guarda-sol, um banquinho vendendo café em garrafa térmica. Isso. E um você vê muitas, e um pedacinho de bolo. E o cara não para de trabalhar. Não para. Não é? E ao lado tem cafeterias lindas. É verdade. Né? E o cara tá lá na rua vendendo cafezinho na garrafa térmica e pedaço de bolo. E a uma quadra, ou às vezes do lado dele, no outro lado da rua, você tem uma cafeteria linda. Cara, o cara que está comprando café ali, na calçada, comendo aquele pedacinho de bolo, ele tem o perfil, na verdade, ele não é cliente daquela cafeteria, mas ambos estão vendendo café. Ambos estão vendendo café. Então, a gente precisa entender primeiro o seguinte, cara, o mercado ele é muito amplo, ele é muito gigante, tem muito ruído hoje. Se você não consegue entender para quem de fato você entrega valor, você já começa errado. Porque você fala assim, quem é meu cliente? Todo mundo. Não, não é todo mundo.
Você precisa ter profundidade, avançar em profundidade para entender quem é teu cliente. Por exemplo, vamos colocar 5 anos como marca temporal. Não. Você não entrava em loja de departamento ou em lojas na rua achando uma camisa acima de G. Verdade. GG. Verdade. Era o top. Hoje existem lojas plus size. Hoje existem lojas plus size. É verdade. Se descobriu que existia esse nicho de mercado que não era prestigiado. É verdade. As pessoas plus size teriam que procurar mandar fazer roupas ou comprar fora daqui, seja o que for. Hoje já existem filiais plus size ou dentro da própria loja plus size. É verdade. Isso era um nicho que não era considerado. É verdade. Não é verdade? O mercado vestuário é a mesma coisa, exatamente isso. Né? Você fala, o mercado vestuário é enorme esse segmento, todo mundo tem que vestir. Mas e os estilos? Então, por exemplo, hoje você tem lojas de roupa masculina com foco em estilo casual. Você não vai encontrar um terno, você não vai encontrar nenhuma peça. Você vai encontrar camiseta, você vai encontrar tênis, você vai encontrar jeans. Então, hoje você consegue posicionar o seu negócio em vários subnichos dentro de um mesmo nicho. Então, meu nicho, por exemplo, o meu nicho é moda masculina. Esse é meu nicho. Mas eu tenho subnichos dentro deste nicho. E cada subnicho desse vai entregar valor diferente para o seu cliente potencial. Eu tenho uma história de um grande amigo meu que eu respeito muito, que uma vez ele parou em frente a uma loja e falaram que não tinha roupa para o número dele. É verdade. É verdade, cara. O vendedor abordou ele na porta e falou, não sei que o senhor vai... Ele esqueceu que você podia estar comprando uma roupa para presente de alguém, né? Exatamente, Zé. Quer dizer, existe essa questão do treinamento. Aí é outro pilar fortíssimo. Né? Quer dizer, o vendedor, ele não é só um empurrador. E nesse contexto, se algum empresário ou gerente escutar isso, vai falar assim, tá, mas que vendedor... a gente tende a olhar para o vendedor e responsabilizar ele por esse ato. Eu responsabilizo o dono da empresa, eu responsabilizo o gestor da empresa. Né? Porque se existe espaço para essa atitude... Né, na verdade, é porque não existe intencionalidade na construção de uma cultura organizacional. Né? Porque se existisse, né, e inclusive a gente sempre fala assim, é muito comum, se você não está construindo a cultura intencionalmente, de forma intencional na sua empresa, tenha certeza que ela já existe. Ela só pode não estar, e provavelmente ela não está alinhada aos seus objetivos. Né? Então, este é um exemplo que a gente fala, né, poxa, quem que a gente tem que responsabilizar sobre o sucesso, sobre o fracasso de um negócio? É sempre o gestor, é sempre o empresário. Porque, legalmente falando, já é um fato. Institucionalmente falando também. É verdade. Se ele não se apropriar dessa responsabilidade, ele não vai conseguir ultrapassar a arrebentação para poder prosperar. E a arrebentação hoje, né, fazendo a analogia ao surfista, tem que passar a arrebentação, né? Quem não passa arrebentação é só caldo na cabeça, não cara. Pega onda. Não pega onda, não surfa, né? Então, assim, existem... Hoje, dentro do nosso olhar e da experiência que eu vim acumulando, são, hoje, sei lá, mais de 3 mil horas de mentorias aí, escutando empresários de diversos segmentos, da indústria, distribuição, empresas de serviço. Sem sombra de dúvida, assim, eu tenho clareza que hoje o principal ponto de trabalho e desenvolvimento está relacionado a má definição de objetivos. As pessoas definem objetivos de forma muito inadequada. Então vamos lá. Se você não dá um objetivo estruturado, como que você acelera? E como é que o empresário começa a enxergar a comercial como um sistema integrado? Legal. E não apenas como um departamento? Em primeiro lugar, ele precisa entender que vendas na verdade, vendas faz parte de um todo, né? Ninguém vende sozinho. Então, assim, quem vende da empresa? É só o vendedor? Não. Todo mundo vende. Eu acho que quando ele começa a perceber isso, ele ele cria uma oportunidade de construir uma visão tem um termo que a gente usa, é um termo em inglês que fala business acumen, ou seja, uma visão de negócios, assim. Então, o RH vende? Vende. O vitrinista vende? O vitrinista vende. O financeiro vende. O cara da logística vende. Eles vendem o quê? Eles não estão na função de ofício. Não são eles que saem para a rua ou ligam para o cliente para tirar o pedido. Mas toda a empresa precisa estar envolvida em entregar a melhor experiência para o cliente em cada fase da jornada de compra desse cliente. Então, se imagina, eu tenho um restaurante incrível,
E aí o garçom, em tese, é o responsável por tirar os pedidos. Mas se eu não tiver alguém muito focado, embutido do valor de cuidar da limpeza dos banheiros, que experiência que esse cara vai ter, né, ao visitar o banheiro desse restaurante? Que impressão que ele vai comprar? Né? Qual é o significado que ele vai dar para essa experiência? Porque a gente não vai referenciar só um restaurante só pela qualidade da comida. E eu acho que esse é um ponto importante. Pensar em vendas de forma integrada é responsabilizar todas as áreas em oferecer a melhor experiência para o cliente e, consequentemente, pelo resultado. É por isso que eu tenho pavor daquela placa "Visite nossa cozinha". Na verdade, essa placa ela é importante porque ela tem que servir para colocar... Lembra? Ela tem que gerar uma disfunção, um desconforto. Que criar uma lei para colocar essa placa. Você concorda que, veja bem, um restaurante que deixa isso aberto, ele precisa estar muito seguro do que ele está propondo. Né? Essa lei tem que gerar uma disfunção, tem que gerar um desconforto para que as pessoas possam estar mais conscientes da responsabilidade dela. É porque existe o lado B da história do cliente que está ali comendo. Tem até vergonha de pedir para entrar. Tem. As pessoas se sentem constrangidas, né? Porque, de querer invadir isso aí. Mas a mentalidade do proprietário, do gestor, é estar sempre com a cozinha arrumada. Tem que ser, né? Porque a qualquer momento, exatamente, alguém pode fazer isso. E fazendo essa analogia sobre cozinha, né? Assim, cozinha é o que acontece, às vezes, nos bastidores. É onde ninguém está vendo o que está sendo feito. Né? Então, assim, trazer o cliente para perto disso hoje é determinante. Sem dúvida. Então, falando disso, poxa, como que eu faço vendas, a área comercial, ela tem que deixar de ser um departamento? Tem. E a partir de que ponto? A partir do próprio vendedor e a partir do próprio gestor. Quer dizer, você defende a reunião da empresa com todos os participantes? Eu defendo a reunião de forma interdisciplinar, ela tem que ser. Misturar o vitrinista, o cara do estoque, junto com todos, o caixa, todo mundo junto. Se a gente está falando de varejo, você está falando desses caras de varejo, sim. Eu acho que isso é determinante, porque todo mundo precisa estar sabendo, primeiro, para onde que a empresa está indo. Começa por aí. Qual é o objetivo da empresa? Quais são as metas da empresa? Não adianta só o vendedor ter meta. A empresa inteira precisa saber para onde que é. Todos os colaboradores dessa empresa precisam entender os objetivos, aonde que essa empresa quer chegar e qual é o papel de cada um dentro desse objetivo. Né? O vendedor pode estar vendendo alguma coisa que não está no estoque. O vendedor pode estar vendendo alguma coisa que não está no estoque. Achando que ele pode estar vendendo um prazo de entrega que, neste momento, não está compatível, não vai ser cumprido. Ou ele pode estar vendendo uma forma de pagamento que desconectada com a estratégia de fluxo de caixa da empresa. Né? Então, assim, a gente precisa entender que vendas é o que traz todo o movimento para dentro de qualquer negócio. Mas, se a gente não consegue integrar essas áreas, em geral, o que acontece? Elas ficam brigando. Interessante. Né? Olha, elas ficam brigando. Eu sabia que o papo ia render, ia ser bom, porque a vantagem de ser podcast é que você tem a chance de conversar com um profissional desse nível, que está nessa área de mentoria, com toda essa formação, toda essa bagagem, e trazer números até assustadores, né? 74% das empresas hoje no Brasil ainda precisam passar por transformações, porque a transformação ela é inevitável. É uma locomotiva que está vindo para cima da gente, numa velocidade absurda. Verdade. Há 2, 3 anos atrás, ninguém falava em IA. Há 2, 3, vamos voltar 10 anos, não existia WhatsApp, não existia Instagram, não existia nada. Não existia, a e-commerce era um palavrão, ninguém sabia o que se tratava. Então, hoje, eu vou usar aqui uma expressão minha, ele pode me corrigir. Ou você se adapta ou você morre. Sem dúvida, isso é um fato. Né? Porque as mudanças são necessárias. Você não consegue fazer a mesma rota do navio se no meio do caminho tiver um iceberg. Sim. Você tem que estar sempre de olho no radar, ajustando a tua rota, melhorando a tua performance, diminuindo o seu tempo de viagem, encurtando caminhos e acelerando os processos. É assim que eu entendo o mercado global, como um todo. Que se você ver, se pegar um exemplo de um avião que está fazendo uma viagem intercontinental, está indo de um continente para outro. Se ele pegar vento de cauda, ele vem mais rápido.
Então, ele procura ventos de caldo para diminuir o tempo de viagem e economizar combustível. É isso aí. Isso entra na logística de uma empresa aérea. Então, existem vários exemplos que você pode colocar dentro do seu negócio, associar isso. Bom, Alessandro, primeiro, eu agradecer. Eu que agradeço, Zé. Mas eu ainda tenho uma última pergunta para você. Vamos lá. Se você pudesse deixar, e você pode, deixar uma única mensagem para todos os empresários, gestores e gestores que nos ouvem, qual seria? Cara, eu acho que o papel de todo gestor é inspirar e oferecer clareza para quem ele está liderando. Isso na área de vendas, principalmente, é determinante. Você não vai conseguir acelerar o resultado do seu negócio se você não tiver clareza para onde você quer levar esse negócio e as pessoas que estão junto com você também não tiverem clareza disso. Então, invistam em ter clareza sobre seus objetivos. Invistam em olhar para o mercado, né? Não tentem ter ideias numa caixinha, isolados. Não, sozinho, a dificuldade de você conseguir ter uma visão propositiva sobre o que o mercado está demandando é muito pouco provável. Então, é fundamental que você esteja com outros empresários, que você consiga estar discutindo e olhando para o mercado para você poder entender para onde ir. E essa questão é muito importante. Eu também passei por uma experiência de um curso e o gestor levou todos os gerentes para o curso. E eu achei bastante impressionante isso. Achei muito interessante, bem dentro dessa linha. E outra coisa, ouvir a equipe, né? Ouvir as pessoas, né? O vendedor, o caixa, tem opiniões, eles têm visões do dia a dia, né? Você precisa construir um ambiente que a gente chama de segurança psicológica. O que significa isso na prática? Você precisa dar espaço, oferecer para as pessoas a oportunidade de elas colocarem as opiniões delas, né? O vendedor, eu falo que, mais do que vender, o vendedor tem uma missão que é pouco explorada das empresas, que é trazer a informação do mercado para dentro. É aquela história, o cacique não vive sem a tribo. Exatamente, cara. A gente precisa... Cacique sem tribo não manda em ninguém. Integrar as pessoas para que a gente possa juntos oferecer a melhor experiência para o cliente. Esse é o ponto-chave de alavancagem de qualquer negócio, né? Olha, é muito interessante. Realmente é um assunto que renderia vários podcasts. Mas o Alessandro conseguiu, aqui no tempo até que pequeno, resumir e falar bastante do que ele entende, e como é que está a situação real. Eu não sei se meus insights colaboraram, mas... Sempre, muito bom. Sempre está bom estar contigo, Zé. Os dele, obrigado. Mas a maneira que o Alessandro conduz essa questão não é fácil, não. Olha, o cara se achou num nicho que é para ajudar, treinar, dividir, mostrar como melhorar o seu negócio. Cara, ninguém vai bater na sua porta lá e falar, eu venho aqui te ajudar. Talvez Jesus Cristo tenha feito isso. Sim. Né? Mas esse sim. Esse ajudou, mas muita gente não acreditou. Né? Bom, então, Alessandro, eu não sei se você quer colocar mais alguma impressão sua para a gente caminhar para finalmente aqui. Só quero agradecer, Zé, realmente a oportunidade de a gente poder estar junto, batendo esse papo, trazendo esse olhar, né, para as pessoas da importância de a gente se autorresponsabilizar, principalmente, não só, eu acho que de uma maneira geral, né? Até para a vida, né? Para a vida, isso serve para a vida, para a família, né? A gente conseguir se autorresponsabilizar pelos os nossos resultados, né? Vamos parar de olhar para o resultado para ficar se esquivando ou se justificando. O resultado, todo resultado, eu quero terminar dizendo essa frase, ó, todo resultado serve, todo resultado é bom para quem tem coragem de olhar para eles, se responsabilizar por eles e transformá-los, né? Então, eu acho que esse é o ponto-chave. Você me provocou. Eu vou usar aqui uma expressão que eu usei, acho que uma vez só, com essa última frase dele. Uau! Eu usei uma vez só. Olha, isso é para colocar numa madeirinha ali, deixar um adesivo em algum lugar da sua empresa, da sua casa e tudo. Gestão é desde a família. É complicado.
É um negócio muito sério. E fazer boa gestão, você não nasce pronto. Não conheço. Bom, então, senhores, com a grande participação do Alessandro, da Vento Force, eu encerro com alguma chateação esse podcast, porque eu queria continuar conversando. Quem sabe a gente marca um segundo e vamos em frente nesse assunto, porque o Brasil, como negócio, quem tem negócio no Brasil, precisa evoluir, acreditar, correr atrás. Tá bom? Então, assim, o Zé Café encerra mais um podcast e hoje à noite sobe um novo episódio do podcast Zé Café. E vai ser muito bom. Muito obrigado e até a próxima.